Espero, não é uma promessa, é um compromisso ser mais breve possível. Queria muito agradecer o privilégio de ter, de alguma maneira, colaborado para que essa sessão possa estar ocorrendo, e não imaginava um prestígio que nós temos aqui, de tantas pessoas que nas suas organizações, na sua atividade profissional, dedicam a essa causa que nos tem a todos. E ter vivenciado aqui esse histórico, numa hora que o Brasil é tão questionado, até de certa forma diminuído, que a autoestima da sociedade decai também, acho que esse apanhado que fizemos de 25 anos do papel do Brasil nessa questão que é tão pessoal e tão global, nos ajuda a todos a ter fé, esperança de que não há problema que não possa ser superado por essa nação, pelo nosso povo. Eu saio daqui melhor que cheguei, com responsabilidade maior, mas também com mais esperança, ouvindo do senhor Eric, até a todos que trabalharam na difícil missão de fazer do Brasil um endereço para uma causa global. O presidente Collor fez uma fala aqui histórica, porque coube a ele, como presidente, cumprir a missão de trazer os maiores líderes do mundo, o episódio do esforço, das ameaças que ele fez, me desculpe, presidente, para que o presidente dos Estados Unidos pudesse estar presente aqui, foi algo fantástico. Deixou fora a diplomacia, tão elogiada pela ministra Isabela, e fez ameaça de pegar e suspender a conferência, fazer uma manifestação na frente da Casa Branca, fazer telefonema, e hoje é dia 12 de junho. Hoje é o dia do aniversário do George Bush pai. Eu estou lembrando porque outro dia na Comissão de Relações Exteriores ele lembrava isso. Ele não vinha. Houve um esforço para ele vir. Imagine aquela conferência sem os Estados Unidos, naquela época. E ele veio, passou o aniversário dele aqui no Brasil, porque era assim que a história exigia. Era assim que essa causa tão fantástica exigia. Mas houve um esforço pessoal do então presidente Fernando Collor, um complô do bem, e o ponto mais crucial ali tinha um divisor de água. Será uma conferência global e que muda a agenda do planeta ou não? Sem os Estados Unidos, certamente não seria, por mais esforço que tivéssemos tido. É bom que se diga. Então, o Brasil sediou 2 eventos fundamentais, a Rio 92 e a Rio +20, e cumpriu, à altura desses 2 eventos, um papel de protagonista no Acordo de Paris. Lembro o Figueiredo, lembro Correia do Lago, que prepararam o terreno, o embaixador Marcondes e, obviamente, a ministra Isabela. Mas não posso deixar de lembrar também o ex-presidente Lula, que foi sensível a Rio +20, e a presidente Dilma, que deu as condições para que o Brasil pudesse fazer a negociação do acordo de 2015, o Acordo de Paris. Então, são eventos que fazem parte da história, mas que estão muito presentes na nossa agenda do dia a dia. Estamos vivendo uma crise econômica, política, sem precedentes. E também institucional, sem precedentes. Nesse momento, parte daquilo que compõe a agenda, que fundamenta a busca de uma economia de baixo carbono, corre risco na Câmara e no Senado, com medidas que, talvez se aproveitando desses desencontros que estamos vendo na economia, na política e até nas instituições, alguns tentam passar propostas que diminuem o prestígio do país, põem em risco as conquistas que tivemos até aqui. Está se mexendo na estrutura fundiária urbana e rural do país, de maneira nada responsável, do meu ponto de vista. Está se mexendo na integridade de unidade de conservação nesse país. Está se mexendo naquilo que o Brasil ganhou respeito no mundo, que é a demarcação de áreas indígenas, o cuidado com essas populações originárias. Eu venho do Acre, tenho uma relação de amizade com esses povos. Temos um trabalho feito nessa área. Sou
formado em engenharia florestal, na época aí do professor reitor Cristóvão, mas não foi na UNB que eu aprendi e fui ganho para a causa. Foi na convivência com Chico Mendes, com os seringueiros, com os índios, com pessoas simples do nosso povo. Foi com eles que ganhei uma formação e assumi compromisso de vida, como muitos aqui. Muitos pesquisadores, cientistas e professores só se entregaram à causa quando se encontraram com o mundo real, onde ela se reflete. Ano que vem, nós vamos ter 30 anos sem Chico Mendes. Mas ideias de uma pessoa simples, que resolveu pensar o ambiente, o planeta, para se defender de problemas absolutamente locais, de sobrevivência local. Ele deu essa dimensão. E acho que o Brasil também fez isso. Nós já fomos marcados por sermos o país que mais destruía e queimava florestas e fazia emissões de carbono. Nós já ficamos marcados por isso. Mas também, mais recentemente, ficamos marcados por ser o país que maior redução de emissões fez e que aumentou suas propostas voluntárias de redução de emissões, que agora, de certa forma, se essa agenda atrasada, não chamo de conservadora, se fosse conservadora eu até entenderia que poderia ser boa, mas uma agenda atrasada põe em risco, inclusive, esse prestígio que o Brasil adquiriu. Tomara que o atual governo consiga fazer como nós da sociedade estamos procurando fazer. Ter uma agenda que passa, que atravessa a crise que estamos vivendo, que é essa agenda do clima, que é essa agenda da busca de uma economia de baixo carbono, que o governo faça isso. Que não reduza os recursos da FUNAI de 9 milhões por mês para 3 milhões por mês. A repercussão que um descaso com as populações indígenas pode dar negativamente para o Brasil são enormes, são exponenciais. E que se consiga, de alguma maneira, fazer com que o Brasil siga esses ensinamentos feitos pelos mestres que negociaram, que realizaram, que materializaram a Conferência da Terra, em 92, no Rio de Janeiro. Eu queria concluir fazendo um chamamento. Aqui surgiram algumas ideias. Qual é a agenda? E aqui falo para o Serquis, que tem feito um trabalho importante no fórum, junto com tantos que estão aqui. Qual é a agenda que um país que acumulou em 25 anos essa história, esse legado, tem pela frente? Na hora que o governo Trump assume essa posição tão atrasada que tenta levar os Estados Unidos para o século passado. Qual é a agenda do nosso país? Professor Cristóvão, um dos grandes senadores dessa casa. Eu aprendi, professor, com um outro mestre de gestão, que ser ético tem vários conceitos, mas ser ético é trabalhar pelo bem comum. Eu acho que a causa comum que nós temos hoje na humanidade, no planeta, é cuidar dele. Cuidando desse planeta, vamos estar combatendo a pobreza, a miséria, a exclusão. Cuidando do planeta, vamos estar pensando na convivência com ele, de maneira harmônica. As gerações futuras não estão aqui para reclamar seus direitos. Eu tenho uma netinha de 2 anos e meio. Ela não pode reclamar por um país, por um mundo igual ao meu ou melhor do que esse que eu estou vivendo. Nós temos que, de algum jeito, fazer isso por elas, porque ainda não nasceu. Isso é ser, eu acho que é ético, também. Trabalhar pelo bem comum. E acho que esse país que sediou eventos tão importantes, que podem ser chamados de eventos éticos, do ponto de vista planetário, tem que seguir com essa agenda. Eu não posso aceitar, senhor presidente, viver na Amazônia. Temos 25 milhões de pessoas. Foi na Amazônia que se materializou a respeitabilidade ao nosso país por conta da redução das emissões. Foi lá que aconteceu a redução do desmatamento. Era lá que acontecia o desmatamento e as queimadas, mas foi lá que aconteceu a redução. Mas o nosso povo não pode viver na região mais rica do planeta e passar fome, ter sede, mesmo tendo 12% da água doce do planeta, por falta de políticas públicas.
que incluam as pessoas, que vejam a floresta como ativo econômico e não como uma maldição. Nós temos 20% da biodiversidade do planeta. Conversava com a ministra Isabela, na época do Código Florestal. Falei, mas, gente, é tanta ação contra estabelecermos regras de boa convivência, homem-natureza, de uso do solo, que parece que até é uma maldição ser brasileiro, ou o Brasil ter tanta biodiversidade, ter os biomas que tem. E não é nada disso, é uma vantagem comparativa, que nos diferencia diante do mundo. Já sediamos, já ajudamos a criar fundamentos que são a base de uma economia moderna do século XXI, do novo milênio, que é a economia de baixo carbono. Eu estou seguro que o governo Trump vai fracassar. Não porque vamos ter uma reação dos outros países, porque a reação está vindo da sociedade americana, das empresas, das companhias, dos governadores, dos prefeitos. É ali que ele vai fracassar, porque ele não está querendo gerar mais emprego, ele está querendo diminuir emprego, porque a economia de baixo carbono é algo do presente e do futuro sem volta. O que não tem mais volta é aquilo que ele está tentando pregar. Então, eu torço para que o Brasil, quanto antes, supere essa crise terrível que nos envergonha a todos. Falei dessa tribuna outro dia. Falei que, quem sabe, não estava chegando a hora de nós, da classe política, fazermos uma espécie de pedido de desculpa coletivo para o país. Não é por nada porque somos todos criminosos, de jeito nenhum. Criminoso é apontar o dedo e chamar todos que estão na atividade política da mesma coisa. Não. Nós temos, talvez, omissão de um lado, conivência com o outro, acomodação de um outro lado, mas nós precisamos acreditar nesse país, superar isso, porque o Brasil também é importante para nós, mas ele também é importante para o mundo. Então, eu estou muito honrado de alguma maneira, ter, com o presidente Fernando Collor, termos realizado, porque foram as duas comissões, que o senhor é presidente e que eu também, mas essa conferência aqui, ou esse olhar do passado, das dificuldades superadas com a Rio 92 e a Rio +20, me fazem ter certeza e convicção que nós vamos, sim, ser protagonista da implementação do Acordo de Paris e da agenda que o mundo vai precisar viver até nos próximos 25 anos, para que, quem sabe, estejamos aqui, alguns, ou, se possível, quase todos, lembrando que o Brasil segue ajudando o planeta a seguir firme por uma economia sustentável, por uma convivência harmoniosa dos 7 bilhões que ocupam esse planeta e os seus recursos naturais, que são tão fantásticos e que fazem a Terra ser sinônimo de vida. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Cumprimentando Sua Excelência, o senador Jorge Viana, autor da proposta para a realização desta sessão pelo seu pronunciamento. Tenho a satisfação de passar a palavra para o deputado Alfredo Zirquis.